Salmo 1, em nome de Jesus, Salmo 1, em nome de Jesus. As pessoas gostam muito do Salmo, mantenham a Bíblia aberta no Salmo 91, mas ela tem que ser lida e meditar, e tem que haver meditação e oração sobre ela, para que a gente possa compreender e através dela Deus vai fala com a gente, amém? Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? O livro de Salmos abre com esse capítulo. Nós vemos aqui, primeira coisa, o título dessa mensagem seja frutífero. Quer dizer, todos os homens foram feitos para ser produtivos, foram feitos para dar frutos para o reino de Deus. Jesus mesmo falou que pelos frutos se conhece a árvore. Então, que tipo de frutos que nós estamos dando? Agora, o fruto que vem da parte de Deus é o bom fruto. E o bom fruto, ele provém da árvore boa. E aqui nós vemos como produzir frutos. Primeira coisa, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, na verdade, diz o seguinte: quão verdadeiramente feliz. As pessoas falam de felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. Aqui Deus está dando para nós uma receita. Quão verdadeiramente feliz, né, pode ser o homem, seguindo esses preceitos. Aqui Deus está nos ensinando como ser frutífero. Porque as pessoas que se sentem inúteis, elas são infelizes. Tem pessoas que chegam a uma depressão total quando elas reconhecem que não estão sendo frutíferos. Então, como ser frutífero? E como ser verdadeiramente feliz? Essa felicidade não é aquela que você vai numa festa e bebe e se alegra e conversa com as pessoas e canta e dança, mas sai dali, aquilo se apaga, aquilo se dissipa. Não é isso, é aquela felicidade que te acompanha, que passa a habitar dentro de você. Então, ele diz aqui que não anda no conselho dos ímpios. Então, conselho do ímpio, o ímpio, ele diz no seu coração não a Deus, ele não anda pelos caminhos de Deus, nem pela palavra de Deus ele é dirigido. Ele é dirigido por si mesmo, pelos seus desejos descontrolados. Então aqui fala, não ande nesse conselho, não aceite o conselho que não vem da parte de Deus. E só homens de Deus, mulheres de Deus, podem dar para você o bom conselho, porque já recebeu o conselho da palavra de Deus, conhece a palavra de Deus. Então, a boa árvore, ela é oriunda, ela é derivada da palavra de Deus. Jesus é a boa árvore. A palavra que ele deixou para nós
é a boa árvore. Então, nós temos que ser também essa boa árvore, para produzir bons frutos. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, vou andar com pecadores? Sim, Jesus andava com pecadores. Agora, se deter no caminho é bem diferente, né? É fazer o que eles fazem, o que os pecadores fazem, é ter comunhão com os pecadores, aprovar o que eles fazem e também ser contaminado pelo que os pecadores fazem. Então, ele não se detém, ele não para, né? Ele não é influenciado por pecadores, pelo contrário, ele passa a influenciar os pecadores, ele passa a influenciar o mundo com o seu estilo de vida e com a sua fé. E ele prossegue que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer é aquele que dá por menos os conselhos de Deus, as coisas sagradas, santas, fazem piadinhas, né? Isso é escarnecer, né? Falar mal, falar contrário, que não existe, que não é bem assim, né? Então isso escarnece das coisas de Deus. E aqui fala, não se assenta, quer dizer, não participa dessa roda, não participa dessas conversas, desse estilo de pensamento e de atitudes. Isso, na verdade, esse capítulo 1, verso 1, quer dizer de santificação. Você fazendo isso aqui, você vai se santificar. O que é santificar? A cada dia você tem uma disciplina para as coisas de Deus. Ser santo é ser separado das coisas que não são de Deus, que Deus não aprova. Você vai executar somente aquilo que Deus aprova, porque você conhece a palavra e você tem uma vida diferente dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. É uma vida diferente, é um estilo de vida diferente, é santo ao Senhor, é separado ao Senhor. Isso também quer dizer de consagração. Se eu sou do Senhor, eu tenho um Deus a quem eu sirvo, eu conheço esse Deus e eu quero viver uma vida que agrada a Deus, esse consagra a Deus. Quer dizer, pode ser chamado de quadrado, de fanático, de religioso, ser chamado de Bíblia, não interessa. Eu conheço o Senhor e sei como viver de acordo com os ditames de Deus. Isso choca com o senso comum da humanidade, porque a humanidade fala de Deus, mas geralmente não conhecem a Deus, então vivem de qualquer maneira. Mas você que passa a conhecer, você se santifica, você se separa. Lugares, coisas que não são de Deus, você já conhece, você já sabe, você evita, pode até passar por lá, mas não vai ficar e não vai ser influenciado. Pelo contrário, você vai influenciar as outras pessoas para o reino de Deus. Então é o processo de santificação. Seja santo ao Senhor. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quer ser de Deus, que fala ver, né? Ver a Deus. Na verdade, não é bem ver a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não estará com Deus, não andará com Deus, né? Somente o santificado anda com Deus e Deus vai andar com ele. A questão é essa. E no verso 2 ele fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Quer dizer, ele tem prazer na lei.
na palavra de Deus, ele tem prazer na Bíblia, né? E ele diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, meditar na lei. As pessoas querem produzir frutos para Deus, ver Deus usando outras pessoas, e querem e desejam também, mas sem esse pilar, é um pilar aqui de ser usado por Deus, leitura e meditação na palavra. Ela é a base da nossa fé está na palavra de Deus, né? Então, sem a palavra de Deus, nós não temos como produzir fruto. Agora, a palavra de Deus nos dá, e Jesus fala o que é a palavra de Deus, para que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual palavra que nós temos que procede da boca de Deus? É o único livro que diz, assim diz o Senhor. Quer dizer, a Bíblia deriva da boca de Deus. Então, produzir fruto, é preciso essa meditação diária. Ele fala, medita de dia e de noite. Quer dizer, está em pleno conhecimento, meditação na palavra. Meditar na palavra é você remoer a palavra, ficar com ela no seu coração e ir meditando, fazendo perguntas, comparando com outras passagens da Bíblia, com títulos, e você vai chegando a conclusões, e ali Deus vai falar com você, Deus vai dar a revelação sobre a palavra, porque há a palavra, né? E Jesus falou, a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então a palavra de Deus, ela não é morta, ela é Espírito e ela é vida. Palavras liberam espíritos, palavras de Deus liberam espíritos, colocam espíritos em ação. Então, quando você lê a palavra, você recebeu o conhecimento, o logos de Deus. Agora, quando você medita nela, o Espírito de Deus vai trabalhar no seu coração, na sua mente, e vai dar a palavra rema, que é a palavra revelada, é Deus falando direcionadamente a você que está meditando na palavra de Deus. Ali é a comunhão com o próprio Espírito, é a companhia do Espírito Santo que, através da meditação, nós colocamos em ação, em procedimento. Então, meditação na lei, né? É primordial. Agora, o que acontece com religiões? Religiões fazem rituais repetidamente, o mesmo rito, o mesmo ritual, mas ali não tem a meditação da palavra, não tem o fundamento da palavra, então não pode ali ser frutífero para Deus, porque não tem a base de ser usado por Deus, que é conhecimento e revelação sobre a palavra de Deus. E na consagração a Deus tem armas espirituais que você deve usar, que é a oração, né? Orai sem cessar. Isso quer dizer espírito de oração, que você ora a todo momento, a todo instante. Isso não precisa abrir a boca, mas lá dentro de você está orando, você está ligado em Deus. Então é uma chave, não é? Para você usar, para ser usado por Deus, para produzir frutos para Deus. E você pode rechear isso com jejum, né? Então, mas aí é tema para a gente discursar mais outro tanto, né? Não vai caber aqui nessa fala de hoje. Então, são armas espirituais que você usa para ser frutífero para Deus. E ele fala de que, então, você meditando na lei, quer dizer, você está alimentando da palavra. O homem precisa de 2 tipos de alimento. É o alimento
natural, fruta, arroz, feijão, e as pessoas têm o maior cuidado com o que se coloca na boca. Repararam isso? Agora, o que nós devemos fazer? Tem outro tipo de alimento, e Jesus falou que o alimento é a palavra de Deus, é o alimento espiritual. O homem não é só um corpo, o homem é corpo, alma e espírito. Então o espírito precisa ser alimentado, ele precisa estar fortificado, e ele só vai ser fortalecido com a palavra de Deus. É a palavra que é o verdadeiro alimento, é a palavra que é a verdadeira bebida, né? Jesus compara a palavra também à água, quando ele fala lá para a samaritana: se você soubesse quem te pede água, é tu que pediria, você que pediria a mim, porque a água que eu tenho para te dar, se você dela tomar, do seu ventre fluirão rios de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Então, se as pessoas têm cuidado no alimento natural, muito mais cuidado deve ter com o alimento espiritual. Se é um glutão no mundo natural, seja um glutão no mundo espiritual. Tenha fome e sede da palavra, tenha prazer nela. Ele fala, tenha prazer, porque pessoas às vezes pegam por obrigação, né? E logo se aborrecem da palavra, logo se cansam da palavra. Não, tenha prazer. Eu não estou conseguindo, pede para Deus: Senhor, me dá prazer na sua palavra. Aí ele vai descortinar para você a palavra, você vai ter prazer na lei do Senhor, você vai ter prazer em meditar na lei do Senhor, e você vai ser alimentado. E esse alimento espiritual vai levar você a um crescimento espiritual. Quando você alimenta, você cresce. Você é criança, é jovenzinho, mas você alimenta e você cresce. Você alimenta e você se fortalece. A verdade é essa. Então, há um tempo de crescimento, e nesse tempo de crescimento, você recebe saúde, você recebe alegria, né? Porque você está bem alimentado espiritualmente. Então vem alegria sobre você, vem regozijo sobre você. Não vai ficar sem provas, mas você vai superar todas elas, porque você está fortalecido em Deus, fortalecido na palavra de Deus, e você está crescendo espiritualmente. E depois do crescimento, depois de algum tempo, nós alimentando assim, nós vamos ter o que? Frutificação. Por isso ele fala: e no devido tempo dá o seu fruto. Quer dizer, ao tempo da frutificação. Às vezes a pessoa está, mas eu faço tudo isso e não está aparecendo. Vai aparecer, porque uma árvore que tem uma semente, você planta, ela vai sendo regada. Ele faz essa comparação: está sendo regada, e a nossa vida é regada pela palavra de Deus, e aquela árvore vai crescendo, ela vai se fortalecendo, a folhagem dela não vai murchar, porque ela está plantada junto à corrente de águas, quer dizer, ela está sempre alimentada. Agora, no devido tempo, o fruto vai aparecer. Então, para ser frutífero, nós temos que assim proceder. E ele fala que nós vamos ser bem-sucedidos. A frutificação, ela deságua numa vida bem-sucedida, numa vida espiritual, material, bem-sucedida, não resta a menor dúvida. E bem-sucedida como? Você vai orar e as coisas vão acontecer. Você vai falar com Deus e Deus vai responder. Você vai clamar, você vai ouvir a direção de Deus, a voz de Deus. Você vai ser frutífero para o reino de Deus. E essa frutificação não é para o seu orgulho próprio, não é para o seu egoísmo, para você usar somente para você. Não, é para distribuir. De graça recebeis, de graça dais. É para você ser útil, é para você ser alguém frutífero. Esse alguém frutífero é o seguinte: todos aqueles que chegarem perto de você vai receber
alimentação, vai receber fruto seu, como aquela comparação do sonho de Nabucodonosor, que sonhou que era uma grande árvore. Ele falou assim: essa grande árvore é você, o rei Nabucodonosor, em cuja sombra as pessoas se abrigam, os animais ali todos têm a sua fonte de alimento, os seus frutos vivem à tua sombra. Mas a árvore que ele tinha plantado não era a árvore sobre a palavra. Então essa árvore foi cortada para crescer um outro broto, o broto que pudesse dar frutos para o reino de Deus. Porque a vida de Nabucodonosor estava firmada no seu próprio eu, na sua própria força. Mas depois dela cortada, que é o sonho que Nabucodonosor teve, ela passou a brotar, ela voltou a brotar depois de 7 anos, e ele passou a produzir frutos para Deus, e ele passou a reconhecer que toda a grandeza dele não era pela força dele que se chegou a ele, mas foi pela bondade e providência de Deus. E esse crescimento, essa frutificação espiritual, ela traz para você autoridade espiritual. Só depois da frutificação é que você vai saber exercer, ter autoridade. Todos aqueles que recebem o Espírito Santo passam a ter a autoridade de Deus, mas para ele usar a autoridade, andar com a autoridade, proceder com a autoridade espiritual, somente com a frutificação. Aí ele vai, como a Bíblia diz, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é a frutificação. Glória a Deus. E também a frutificação, ela resulta numa ousadia, numa coragem de defender o reino de Deus, de proclamar o reino de Deus. Nós vimos esse dia o ministro da Justiça defendendo ali igrejas abertas. Ele fala que o cristão, ele não mata pela fé, mas ele está disposto a morrer por ela. Por quê? Porque ele é frutífero, porque ele tem a convicção do Deus que ele serve. Ele recebeu a revelação, e isso assusta as outras pessoas, né? Isso assusta as outras pessoas. Mas como? De onde vem essa convicção que a pessoa está disposta a morrer pela fé? De onde vem isso? Isso é sobrenatural, porque as pessoas, quando pressionadas, quando ali de frente da morte, elas fazem qualquer coisa, elas negociam, elas se vendem, elas recuam, elas negam, né? Mas aquele que é frutífero, que está em posição de frutificação para Deus, ele morre, mas ele não nega a sua fé. Então isso é o sinal de amadurecimento, de crescimento e estágio de frutificação para o reino de Deus, né? E ele é comprometido, quer dizer, ele está comprometido. É aquela diferença, né? Nos hotéis fornecem um prato que é feito de manhã com ovos e bacon frito. Para fornecer aquele prato, a galinha está envolvida, quer dizer, ela dá o ovo e fica viva. Agora o porco, ele tem que morrer para ele dar o bacon, né? Então isso é comprometimento, quer dizer, a nossa fé, ela não nos deixa recuar, pelo contrário, mesmo diante de ameaças, nós avançamos, porque sabemos e conhecemos, e aprova o Senhor revelar a nós os seus mistérios. Os mistérios de Deus são para aqueles que o servem, são para os pequeninos, e ninguém mais frutífero, ousado,
ousado, autoridade espiritual, ele nunca vai recuar diante de ameaças, de afrontas, diante de perigos, ele vai sempre avançar. Isso é produzir frutos para Deus. E isso é tão terrível, né? Ao mesmo tempo tremendo, e é sobrenatural essa disposição humana de cristãos, que foram muitos executados, foram muitos mortos, tem muito sangue de justo derramado sobre a terra, né? Porque não recuaram. Mas isso é tão tremendo que quanto mais sangue cai em terra dos santos, mais Deus torna frutífero esse povo na terra, porque é Deus trabalhando. Você pode ver que Deus é o Deus do povo judeu, que passou a ser o nosso Deus, e Ele multiplicou esse povo. Lá com Abraão ele fala, olha para as estrelas do céu, para a areia do mar, eu vou te fazer frutífero, eu vou te dar, você vai ser pai de muitas nações, né? Mas isso e Israel foi destruído 25 vezes, está lá de pé. Então, aquele que tem a fé no Deus da palavra, no Deus que criou os céus e a terra, ele nunca vai recuar, ele sempre vai avançar, porque ele já foi feito em ousadia, em coragem, né? E ele é comprometido com o reino de Deus. Amém? E no verso 4 fala que os ímpios não são assim. Quer dizer, o ímpio não alimenta da palavra, o ímpio não tem prazer na palavra, o ímpio ele não tem armas espirituais, porque ele não dá ouvidos à palavra de Deus, ele não tem a fé direcionada à palavra de Deus. Tem até uma música lá do Caetano, né, Veloso, que falava que é preciso ter fé, mas não é essa fé. A nossa fé está fundamentada na palavra, alimentamos da palavra, e a nossa fé se sustenta na palavra, não no desejo do coração do homem, não numa determinação de homens, mas esta fé, ela deriva de um dom de Deus, é Deus que nos deu isso, e sabemos em quem temos crido, né? Eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará sobre a terra. Então o ímpio não tem nada disso, né? E por isso o ímpio não prevalece, aqui está dizendo, né? Como no tempo da cega, da colheita, a palha que fica no campo, ela é dispersa pelo vento. Os grãos são recolhidos no celeiro, mas a palha fica no campo. E como essa palha ela é disseminada pelo vento, lançada fora e vai embora, né? Assim é aquele que não crê na palavra, aquele que é o escarnecedor, que ele é o pecador, aquele que é ímpio, que diz no seu coração que não há Deus, né? Ele não está disposto em nenhum momento a morrer pela fé, ele não vai ser frutífero e ele não tem prazer na palavra do Senhor, é um incômodo para ele, porque a Bíblia diz que para nós a palavra de Deus, ela tem um perfume, ela é um perfume para nós, perfume de vida. Mas para aquele que não crê, ela é cheio de morte, né? Então ele se opõe, ele nunca vai ser frutífero para Deus, e ele não vai prevalecer junto com aquele que crê na palavra de Deus. E aqui diz que Deus conhece o caminho do justo, Deus conhece o caminho daquele que se santifica, que se consagra, que medita na palavra, que ora, que jejua, que se nutre da palavra, né? Aquele que tem alegria no Senhor, que o seu alimento é a palavra de Deus, né? Aquele que está em crescimento e aquele que frutifica
e aquele que exerce a autoridade derivada de Deus para aqueles que creem, aqueles que estão comprometidos com Deus, né? Mas ele diz aqui, estes, né? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá como a palha lançada fora pelo vento do estio, como diz a Bíblia. Amém? Graças a Deus. Quer ser frutífero para Deus? Siga essa receita em nome de Jesus. Receba essa palavra com amor em nome de Jesus. Medita nela de dia e de noite em nome de Jesus. Seja saudável, receba paz, receba alegria, regozijo, receba discernimento, conhecimento, entendimento. Passe a entender as coisas do alto. Olhe para as coisas do alto e não para as coisas de baixo, em nome de Jesus. Seja você frutífero, seja você quem alimenta da palavra de Deus e seja fortalecido e produza frutos para o reino de Deus. Seja saudável, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.